E é isso aí, pessoal. A gente volta para mais um capítulo dessa nossa conversa com as líderes Carol e Lai. E agora a gente vai falar de um evento que aconteceu em 2021, né? Uma consequência de muito resultado e de muitas entregas que a gente acabou fazendo nesse ano, que foi o Startup Awards. Então, Lai, conta pra gente o que é o Startup Awards e como que foi essa jornada, o que ele representa, como é que foi participar desse momento pra ti? Show. Meu povo, eu sou muito... Tem um amigo meu, Marquinhos, que ele fala muito que eu sou muito crítica, né? Então eu Relâmpago vou... Marquinhos? Hã? Relâmpago Marquinhos? Marquinhos Medeiros. Beijo, meu lindo. Que ele fala que eu sou muito crítica, né? Então eu acho legal sempre trazer isso. Então eu vou falar o que é e uma crítica também, assim. Então, o Startup Awards, ele é a premiação que é feita pela Associação Brasileira de Startups, que reconhece em algumas categorias quem foi destaque, né? Então, tem desde, sei lá, investidor, quem foi o melhor, tipo, o melhor venture capital, melhor investidor, melhor pessoa investidora, né? Herói e heroína do ano. E a gente teve aí na categoria Comunidade de Revelação, no top 3. Então, fomos reconhecidos aí como uma das 3 comunidades mais relevantes aí no que diz, nessa categoria de comunidade de revelação do ano de 2021. Eu acho massa, a premiação é super importante, e aí eu só entendi quando a gente estava lá também, porque eu acho que deu muita chancela, assim, sabe? Pra gente, tipo, olha só como eles... Olha, eu acho que até localmente, assim, a gente saiu em um monte de jornal falando, olha só, a comunidade daqui do Maranhão, de São Luís Maranhão, está sendo vista como uma das comunidades que mais está fazendo coisa no Brasil. Então, isso é muito legal, acho que é massa esse reconhecimento. Mas, mais uma vez, como eu falei no episódio anterior, falando agora, eu acho que isso não tem que ser meta. Então, eu acho legal quando você faz, porque você está fazendo e o rolê tá massa. E não é meta. Então, a minha crítica a algumas pessoas que olham o Startup Awards como meta é exatamente isso. Eu acho que a premiação ela é importante, ela é relevante, mas ela não tem que ser vista como uma meta a ser alcançada. Ela tem que ser uma consequência de um trabalho realizado. Então, a minha crítica é essa. Vocês pensaram que eu fosse ser mais polêmica, né? Jamais, talvez. Mas isso entra no que a gente já tá falando, né, durante todo o episódio, que é, de fato, você não ter aquele pensar no give back logo ali, né? Tipo, eu vou fazer isso aqui, porque no final do ano a gente vai participar da premiação e talvez a gente tenha uma notoriedade maior e tudo mais. Mas pensar de maneira genuína. Cara, eu tô fazendo isso aqui para impactar a vida das pessoas e o prêmio pode ser uma consequência de tudo que eu tô fazendo. Então, acho que conecta bastante com o que a gente tá falando nesse episódio aqui. Não faz sentido. E eu acho que isso entra muito também naquela discussão que a gente tem em relação ao ego, né? Muitas vezes a gente... Isso é normal do ser humano, né? O ser humano ele tem essa questão de querer ser enaltecido, querer ter o ego extremamente trabalhado, querer ser reconhecido por tudo que ele faz. E quando a gente recebe um prêmio, a gente pode ter 2 posicionamentos, como a Lai criticou muito bem, né? O primeiro é esse, de você, nossa, quero ser reconhecido, empreendedorismo de palco, estrelismo, olha aqui a minha comunidade, eu sou melhor que a tua. Ou a gente pode adotar essa outra postura, né? De justamente entender que aquilo é só meramente uma consequência de todas as ações que a gente desenvolveu. E que o prêmio, ele é meramente uma estrelinha, né? Um pedal, algo do tipo, só para dizer assim, não, nossa, legal, você fez um bom trabalho, até para a gente não ficar nessa zona aí de não recebo feedback nenhum, não sei se meu trabalho tá bom, não sei se estou sendo relevante. Mas ao mesmo tempo de, putz, consigo impactar a vida de muita gente e isso é o que importa de verdade no final. E quando a gente fala, né, sobre impacto, sobre trazer coisas e fazer esse processo de manter a comunidade ativa, manter um ecossistema de inovação ativo, isso é uma das grandes dificuldades que todo mundo no Brasil e no mundo enfrenta, né? Porque, primeiro que a gente começa a partir desse ponto de vista do voluntariado, né? De que você não vai receber nenhum retorno financeiro imediato para estar ali, né? Não é um emprego, não é um trabalho, você dedica o seu tempo, você faz aquilo porque você
confia e concorda e tem propósitos alinhados com aquelas pessoas. E isso vai muito também para você, novo membro da comunidade. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso mural de membros, faça parte da nossa comunidade. E se você acabou de chegar agora, presta atenção nessa conversa agora aqui, que ela é muito importante para ti. E esses novos membros, né? Como é que a gente mantém... Rapidão. Eu vou te cortar, porque eu queria fazer uma dedicatória. Eu acho que Claro. este podcast ele está sendo dedicado especialmente à galera que começa a organizar a Startup Weekend esse ano no Maranhão, em São Luís. Uhul! A galera que vai organizar a Service Gen. Então, galera, esse podcast a gente está fazendo com a energia de todos vocês por aqui ao nosso redor, fazendo com muito carinho. Porque talvez vocês vão escutar coisas que a gente não escutou. E é tipo aquela história do... O que você falaria pra você quando você estivesse, sabe? Então, com muito carinho e torcendo muito para que daqui a 2, 3 anos sejam vocês aqui no nosso lugar, falando de como que vocês impactaram a vida de gente. Até arrepiei aqui agora, viu, galera? Então, vocês têm um espaço muito importante no nosso coração nesse momento. E falando disso, né, trazendo esses momentos, né, esses eventos, tudo isso que a gente está criando agora, como que a gente começa a olhar para a criação desses futuros, né? Como é que vocês enxergam essas participações, essas interações com essas pessoas e como que a gente traz gente nova para agregar cada vez mais no ecossistema, para a gente fazer essa roda girar de uma maneira muito mais orgânica, considerando esse pilar, né, do Give First e do Give Back? Eu acho que isso passa muito por uma coisa que vocês já estão fazendo dentro da comunidade de forma específica, que é justamente essa divisão ali de projetos em que cada pessoa pode atuar, né, pode liderar, pode estar à frente e tudo mais. Quando a gente dá visibilidade para o que acontece dentro de uma comunidade, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis de fazer parte disso. Porque comunidade, gente, não é um grupo no WhatsApp, beleza? Por favor. Isso é só um canal. É só um canal. O WhatsApp ele é um canal que a comunidade utiliza para fazer as comunicações, enfim, do que está rolando dentro da comunidade. Mas existe uma infinidade de coisas que acontecem dentro de uma comunidade. Então, o primeiro passo, eu acho que é muito do que vocês já estão fazendo, é externalizar através dos reportes, através das comunicações, através das redes sociais. O que acontece dentro de uma comunidade para que as pessoas falem assim, poxa, eles têm uma área ali de comunicação. Talvez seja uma área que eu gostaria de atuar também. Porque se as pessoas não conhecem, elas vão falar assim, pô, mas o que eu vou fazer dentro da comunidade? Qual vai ser meu papel? Será que eu tenho conhecimento suficiente para fazer parte de uma comunidade? Eu acho que muitas pessoas acham que para fazer parte de uma comunidade você precisa ter um mestrado, um doutorado, um sei lá o quê. Obviamente, a gente tem pessoas que têm esses títulos, mas é só pessoas que querem aprender algo, né? É só pessoas que querem desenvolver, que querem se conectar. Então, a primeira parte é, de fato, publicizar o que vocês estão fazendo para que as pessoas possam se verem naqueles papéis, né? O outro ponto bem legal, de fato, ainda são muitos eventos, né, de conexão que as pessoas entendem o que está sendo falado. Acho que ontem a gente participou, né? Se você vai ouvir esse episódio, mas no dia 28 de janeiro, a gente fez... De 2022, perfeito. Às 19 horas. Às 19 horas, a gente estava num evento para falar sobre aprendizados, né, que a gente teve organizando o Startup Weekend. Então, o segundo passo é justamente isso, né? Ter esses eventos de conexão para que as pessoas entendam que muita coisa já foi construída, a gente já tem muita história para contar e que você pode pegar essas histórias para fazer melhor, né? Para trazer para o ambiente. E o terceiro ponto, eu acho que é, de fato, para a gente construir esse futuro colaborativo e trazer mais pessoas, é também falar dos cases que a gente tem, né? Então, a primeira temporada, tava ali os líderes da Só Luizes contando um pouquinho das histórias deles, né? De como foi fazer parte, como é fazer parte desse movimento. E a gente contar os cases que a gente tem dentro das comunidades, né? Pessoas que, enfim, estão em posições relevantes, pessoas que estão liderando movimentos, pessoas que estão trabalhando com coisas que vão impactar o futuro, né, que vão impactar a vida de outras pessoas. Então, a gente contar um pouquinho desses cases também, para, de fato, a gente mostrar, galera, tem um futuro aí e ele vai ser construído.
vocês querem fazer parte dessa construção também? Porque a gente tem aqui os caminhos. Então, eu acho que eu destacaria esses 3 pontos ali importantes, né? De mostrar o que está sendo feito, o que é feito dentro de uma comunidade, os eventos ainda de conexão para mostrar o que já foi feito, as histórias que estão por trás. E o terceiro, ponto é, de fato, mostrar os cases que a gente já tem na comunidade para que as pessoas possam se ver naqueles papéis, para que as pessoas possam se ver naquele patamar, sabe? Porque ele fala, poxa, fulano já conquistou isso aqui, eu também posso. Então, eu também posso me desenvolver, sabe? Então, acho que tem muito disso. Eu gosto muito da ideia de que o futuro ele é algo que não está dado, né? Não é algo que está construído. Então, se é futuro, é algo que não é factível, não é algo que está tangível. Futuro é esse caminho, né? A gente cria esses caminhos para criar esses futuros. E aí, quando a gente fala de futuro colaborativo, acho que vem muito dessa ideia de que em uma comunidade a gente não tem esse de ser chefe, de ser dono, sabe? A gente tem falado muito de ego, né, ao longo desses 2 episódios. Não tem esse lugar do eu sei como faz, né? Todo mundo está testando. Eu acho que tem esse lugar de que tem gente que já trilhou mais, né? Trilhou mais um pouquinho, então a gente consegue ajudar um pouco mais, consegue falar o que não dá certo, né? Que acho que já é um bom caminho. Porque é isso, né? Eu vejo a criação do futuro como algo que não está tangível, não está factível, você não sabe o que é aquilo, você não tem aquilo, né? Então você vai criar caminhos e processos, né, para chegar naquilo. E eu acho que é legal falar também da importância da gente pensar em um futuro que seja um futuro diverso. Então, é super relevante, somos uma das poucas comunidades que são fundadas por 2 mulheres. Então, acho que isso é super relevante de como que a gente... Que futuro é esse? Quem é que está incluso nesse futuro? Quem é que está criando isso, né? Então, hoje em dia, a gente começa a ter pessoas não binárias dentro da comunidade. A gente tem outras comunidades aqui, como, por exemplo, o pessoal da iBlack, que fala muito sobre a importância de pessoas negras nesse mercado, de inovação, de tecnologia, de economia criativa. Então, acho que é sempre legal a gente pensar que esse criar futuros ele também tem que ser um futuro inclusivo. Porque o presente já está muito ruim. A gente vive uma onda de fascismo muito grande, de fascismo, de machismo, de várias fobias aí sociais, né, que a gente está desenvolvendo. A gente está muito doente como sociedade, né, como pessoas também. Então, acho que é legal a gente pensar que esse futuro ele tem que ser um futuro mesmo diverso, sabe? Com gente como... Gente, não só homens, nada contra os meninos. Inclusive gosto. Mas... Lai tá solteira, viu, galera? Só fazendo a merchan aqui, Lai tá solteira. Gente, que loucura! Mas, enfim, eu acho que é muito esse lugar, assim, de criar esses futuros que sejam futuros com gente, de diversas formas, do jeito que todo mundo se sente bem de ser, sabe? Então, eu acho bem legal a gente pensar isso também. E aí, puxando um pouquinho da fala da Carol em relação aos cases e produtos que a gente está desenvolvendo, é o momento que a gente faz o merchan da comunidade, né? Porque, afinal, esse é um espaço nosso também. E, se você não sabe, não existe uma comunidade se você não tem dados, se você não tem história. E esse é um dos grandes desafios de todas as comunidades e também da Soluizes, que é registrar tudo isso. Saber o que está acontecendo de inovação, saber o que está acontecendo no empreendedorismo, quais são as ações de economia criativa que a gente tem no nosso estado. E não sei quando que esse episódio vai ao ar exatamente, mas se ele for antes do dia do lançamento do mapeamento, já estou fazendo esse merchan aqui, no dia 2 de fevereiro, às 19h02, acontecerá o lançamento do primeiro mapeamento, né, que a gente fez no ano de 2021. A gente vai fazer um outro mapeamento também no ano de 2022, em que vai ser possível, né, são dados públicos que vão estar disponíveis para qualquer pessoa consumir e acessar e entender quem são as startups do estado, onde é que está acontecendo inovação na iniciativa privada, no setor público, quem são as entidades, quais são os projetos que estão acontecendo. Então, a gente já começa a criar uma base de dados interativa, bonitinha, inteligente, para que todo mundo consiga consultar e saber o que é que foi que aconteceu por alto em 2021, né? A gente não vai ter um detalhamento muito grande, porque uma série de informações precisava ser levantada, mas a gente vai ter um momento específico para a participação desse evento. E se você ouvir esse podcast depois que já teve o lançamento, ele vai estar disponível no nosso site. É só você clicar www.soluizes.com.br, vai estar lá na barra de produtos. Lá você vai conseguir consultar esse mapeamento
E uma outra coisa, né, também que vai acontecer no mesmo dia do lançamento desse mapeamento, né, nesse momento que a gente vai conversar com muitas pessoas da iniciativa pública, da iniciativa privada, dos ecossistemas de inovação, é o lançamento de um livro, né, o nosso primeiro caderno de inovação da Soluizes, que eu sou uma das pessoas que está, né, na organização desse evento. A gente vai ter alguns capítulos de material que foi produzido pela Lai, tem um capítulo que foi produzido também pela Carol, e isso aí vai contar para o Lattes das pessoas que estão fazendo parte dessa jornada, para quem quer seguir a carreira acadêmica, isso é uma coisa muito importante, e vocês começam a ver qual é o impacto que a gente está causando, né? Não adianta a gente criar material muito bonito se a gente não compila, não reúne todas essas informações e entrega isso de volta para a sociedade. Então, esse livro, o Caderno de Inovação, ele conta com textos desde o momento que a comunidade foi criada até o ano de 2021, né? Então, momentos em que os atores da comunidade eles escreveram, principalmente no Medium e artigos do LinkedIn também. Então, a gente reuniu todos esses materiais e compilou, né? Fez um livro para entregar para as pessoas nessa narrativa que conta a história da comunidade, mas também traz esses cases, traz os produtos e traz as entregas que a gente fez ao longo desse processo. Quero dizer que eu tô extremamente emocionada por saber disso e eu acho que isso demonstra bastante o que tem ali, né, do Give First e Give Back. Quando a gente pensa, pô, vou escrever aqui um texto, sabe, para contar minha experiência num evento que eu participei ou ajudei a construir com a comunidade, e agora, durante o podcast, fala assim, nossa, sabe aquele teu texto no Medium que tu escreveu? Pois é, virou assim um livro. E tu tá lá um capítulo sendo escrito por você. Então, é exatamente isso, gente. O Give First e o Give Back, sabe? É genuíno. Você só quer colocar ali pra fora, né? Deixar registrado um pouco da história. E eu sou a pessoa que gosto muito disso. Eu gosto de reports, então... quem me conhece sabe o quanto eu gosto de escrever e de documentar as coisas, porque a minha memória ela é muito falha, então eu não tenho uma linha do tempo ali que possa trazer, sabe? Então é importante que a gente tenha isso, que a gente documente. Então eu estou extremamente feliz, realmente emocionada por... Tá até chorando aqui. Para quem tá ouvindo a gente no podcast, ela tá chorando. Mas olha que eu tô suando. Marejando. Tô suando aqui. Mas eu realmente estou muito emocionada por saber disso. Foi surpresa pra mim. Eu até olhei assim, quando o Daniel falou, eu olhei pra Laís, oi? Como assim, gente? Eu escrevendo coisa, ninguém... Não sei, ainda não dá onde partiu isso. Tu tem que ter cuidado com as coisas que tu assina. Olha aí, ó, viu? Aceito, como é aquele ciente, quero continuar, né? Ciente, quero continuar. Então, acho que é muito isso. Se a gente tem um exemplo claro, acabei de dar ali um exemplo pra gente falar um pouco sobre Give First e Give Back, sabe? Eu queria só trazer uma filosofada aqui pra gente. Sempre, vamos criticar. Eu sou cria de Mabuse, né? Eu sou Mabuse, pra quem não sabe, Mabuse é o meu orientador do mestrado, né? E as nossas conversas, Mabuse, se você estiver ouvindo, um cheiro, saudades das nossas conversas. Cadê a dissertação lá? A dissertação vai vir, tá vindo, inclusive é sobre a São Luís, então estou estudando comunidade exatamente para isso, né? Para entender um pouco do que quer dizer comunidade, de fato, como que se organiza. E só trazendo uma filosofada aí pra gente, eu assisti um filme, para quem não assistiu, eu recomendo super, chamado Bacurau. É Fantástico. Um filme super importante. Eu acho que a gente tem que beber mais da arte também, pra gente fazer inovação e fazer startups, fazer, enfim, tecnologia. Acho que tem uma conexão muito forte. E em Bacurau eles falam muito algo nesse sentido do... não fala, né? Eles falam assim, a primeira coisa que você faz para exterminar um lugar e pessoas, e pensando no processo que a gente vive aqui de estar fora desses grandes centros, né? A primeira coisa que a gente destrói a história. Primeira coisa que você faz. Lá em Bacurau, vou dar um mini spoiler aí, mas a primeira coisa que se acontece é eles tiram a cidade do mapa. Quando você não está no mapa, você não existe. Então, a importância de ter dados e da gente analisar esses dados, da gente contar a nossa história, é isso. Somos uma comunidade que não está dentro desses grandes centros, a gente está fazendo muita coisa, a gente está, de fato, fazendo a história, né? Então, uma vez eu estava pensando, assim, eu falei assim, cara...
Quando eu perdi uma pessoa da minha família, eu fiquei pensando muito reflexiva de quando é que você morre, sabe? Eu acho que quando você conta a sua história, enquanto a sua história for sendo contada e você for sendo referenciado, você vai estar vivo de alguma forma, sabe? Então eu gosto muito dessa perspectiva também que a gente faz história, apesar da gente não querer, né, não ser o objetivo, mas a gente está fazendo história. E a importância da gente contar nossas próprias histórias, né? O povo preto fala muito disso, da gente contar a história sobre o nosso viés. Ter um mapeamento feito por maranhenses também é muito importante, porque a gente tem um olhar sobre o nosso ecossistema que uma pessoa de fora não vai ter. Então, acho que é legal também a gente... Eu quero cada vez mais frisar a importância da gente bater no peito, falar que é maranhense, que a gente está fazendo nossa parada massa aqui, sabe? E com o nosso olhar e como que a gente é rico também, rico de várias coisas, não necessariamente só de recursos financeiros, né? Mas a gente é muito rico. Então, olhem sempre para isso também. Já quer participar da comunidade? Como o Daniel falou, já vai ter uma outra pesquisa em 2022. Então, uma equipe aí para fazer o censo 2022 vai estar sendo criada. Então, você que gosta de trabalhar com dados, que gosta de trabalhar com pesquisa, tá aí uma boa oportunidade de fazer parte da comunidade num projeto legal que, de fato, traz isso, né? Tem essa história. Contar as histórias através desses dados são muito importantes para que a gente, de fato, veja a evolução. Então, fica aí a dica. Show de bola. E agora, né, a gente está caminhando assim para os últimos momentos do nosso podcast e eu tenho 2 perguntas assim que são muito importantes. A primeira delas é: como que a gente cria esse Give First e esse Give Back? Como que a gente mantém, né, essa cultura de Give First e Give Back, já que é uma das coisas que a gente está falando bastante, a gente trouxe alguns exemplos, a gente, insere as pessoas dentro desse contexto, mas como que a gente cria essa cultura, né? Como vocês fizeram lá no começo da Solo Luizes, como a gente, que é líder hoje, está tentando manter. Mas, eu sei que não é uma pergunta simples, né? Não é tipo assim, nossa, você acessa aqui aquele tutorial do YouTube e começa e roda, não. Mas, assim, de uma maneira estruturada dentro desse nosso tempo e simplificada também, né? Porque é uma pergunta muito mais ampla. Mas como que a gente mantém essa cultura Give First e Give Back? Eu acho que primeiro não tem receita de bolo, né? Acho que é legal a gente começar por isso. Depende. Mas eu sinceramente acredito que tudo começa com você fazendo aquilo que o seu coração sente, sabe? Você meio vibes agora. Mas eu acho que é isso, assim, é muito de... E aí o seu coração pode sentir que, tipo, tem que fazer, sei lá, o meu coração sentiu que eu tinha que fazer um Startup Weekend, assim, tipo, real, assim, eu tive uma experiência tão incrível quando eu participei de Startup Weekend lá em Fortaleza, eu aprendi tanto, aquilo fez tanto sentido para mim, que eu queria que outras pessoas vivessem aquilo, sabe? Então, eu acho que essa cultura do Give First e Give Back, ela vem muito desse lugar, assim. Eu acredito piamente também que a gente tem que ter um olhar global, assim, sabe? Do que está acontecendo no mundo. Digo isso porque, por exemplo, ano passado a gente fez uma Service Gen aqui, depois que a gente foi descobrir, a gente é meio doido, assim. E depois que a gente foi descobrir que foi a única Big Gen Week, então foi a única de 4 dias no mundo. Então, todos os lugares foram 2 dias, a nossa foi 4, sabe? Então a gente é meio doido, a gente só descobriu isso depois, foi muito engraçado. Então, acho que tem muito disso, assim, você faz porque você sente que tem que fazer. Então, se de alguma forma que você que está ouvindo esse podcast agora teve algum insight, teve alguma ideia, se sentiu tocado de alguma forma, é isso. É isso que você está sentindo, sabe? E se você não sabe direito o que se junta com gente que você admira. Eu sempre vou para esse caminho, sabe? Eu tô meio perdida na vida, eu vou conversar com gente, eu vou ver gente, eu vou trocar ideia com gente que eu admiro, gente que eu quero bem, gente que está fazendo coisa que eu acho massa. Então, eu acho que tem esses 2 vieses. Primeiro, faça o que o seu coração manda. Então, se você sente que tem que fazer algo, faça. E se essa clareza não tem, junte-se com gente, assim, pensando internamente, né? E o Give Back, ele está muito conectado
de fato, você se entender como um ser no mundo e não o ser do mundo, né? Eu acho que é legal a gente ter essa visão ecossistêmica, assim, de que a gente é só uma partícula, a gente é só poeira cósmica, né? E ao mesmo tempo que a gente é poeira cósmica, a gente está deixando legado, né? Então, acho que é legal pensar um pouco disso. Como líder, né, da Sol Luizes, hoje o que a gente está tentando fazer muito é conversar mais. Eu acho que é isso, assim, acho que o evento que Carol falou que a gente fez, o Fuck Up Nights, que a gente falou um pouco dos aprendizados, eu acho que é muito isso, assim, a gente precisa conversar mais para criar gatilhos, né, criar ambientes para isso, porque não tem receita de bolo. O que falar, né? Depois dessas duas dicas aqui de como fazer give first e give back. Mas eu adiciono... Exatamente, eu tava pensando justamente nisso. Pra mim, o give first vem muito de não ter medo de dizer que você não sabe. Sabe? Não tem assim... Eu não sabia o que era o Startup Weekend, gente. Eu não sabia o que era startup, eu não sabia o que era inovação, eu não fazia ideia de que se eu fazia parte de um ecossistema de inovação e de uma comunidade. Mas em nenhum momento eu parei, sabe? Em nenhum momento eu falei assim, eu não sei, beleza, então não vou fazer parte do movimento. Eu não sei, então como é que eu vou fundar o movimento se eu não sei? Eu acho que é você reconhecer, cara, eu não sei. Pega o conselho que a Laísa falou, se junte das pessoas. Faça parte das comunidades, veja o que as pessoas estão fazendo, veja o que o grupo está fazendo, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que outra coisa é, de fato, você conhecer se aquilo faz sentido para você. Porque, não, gente, isso aqui não é uma obrigação, você precisa fazer parte da comunidade, não é isso. A comunidade precisa fazer sentido para você, porque senão você não perpetua esses dois valores. Se não fizer sentido e se não tiver ligado com o propósito que você tem. Então, reflita um pouquinho sobre aquilo que você quer fazer, sobre se é de fato seu propósito ou não, para você começar a pensar se aquilo é relevante para o que você está pensando. E do give back, eu acho que como fazer give back é sempre pensar, poxa, gente compartilhou histórias comigo para que eu começasse a dar os primeiros passos. Então, eu preciso contar também a minha história para essas pessoas, para que outras pessoas possam começar a dar os primeiros passos. Pratos são legais também. Pratos também são legais. Exatamente. Se tiver comida, tá ótimo, né? Mas é sempre pensar nessa lógica, né? Tenta refletir um pouquinho e falar assim, cara, de onde que eu vim? Como eu comecei? E quem eram as pessoas que me estenderam a mão e falaram assim, cara... Eu vou te ensinar, eu vou te colocar ali em alguma coisa e a gente vai fazer junto. Então, é uma das coisas que você precisa pensar se você está falando de give back. Pensa um pouquinho quem eram as pessoas, porque a sua história também é relevante para o início de outras. Então, eu acho que isso faz muito sentido. E no mais, gente, é só fazer, sabe? É só... fazer, começa pequeno, conversa com outras pessoas, vê os aprendizados, sei lá, vai pesquisar alguma coisinha ali para puxar um pouco de referência, para te dar confiança, porque às vezes você precisa disso, né? Poxa, eu só preciso que alguém confie em mim, ou eu só preciso adquirir essa autoconfiança ali para dar os primeiros passos. E é basicamente isso. Show. Queria só deixar só um ponto, aprenda a ser sem vergonha, literal, assim. Tipo, não ter vergonha de falar que não sabe, de ter vergonha de errar. Eu acho que é muito isso. E não tenha vergonha, principalmente, de pedir ajuda, sabe? Eu acho que a gente tem o privilégio, dentro do ecossistema de inovação e de startups, de ter muita gente boa e muita gente que está sempre conectado com esse give back. Então, tipo, é muito tranquilo você parar XYZ uma pessoa, tipo, que você admira pra caramba e essa pessoa conversar com você, sabe? Então, conversem com pessoas, sério, assim, sejam sem vergonhas nesse sentido, né? De, cara, chama alguém que você admira muito e fala, tem 30 minutos pra gente conversar? Vamos tomar um café? Eu quero saber da tua história, sabe? A Carolzinha fechou o olho aí, que eu acho que quantas vezes a gente já não fez isso, né? E quantas vezes também pessoas já não vieram pra gente, tipo, me conta a tua história, sabe? Então a gente nunca vai dizer não. Talvez. Talvez a gente esteja sem tempo, mas a gente consegue tempo. Geralmente as pessoas conseguem tempo, assim, dentro do ecossistema de inovação.
a galera é sempre muito aberta, assim. Então, também queria deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que tirou aí um tempinho para conversar comigo e construir a minha história, né? É aquela história de Novos Baianos, né? Eu deixo e recebo um pouco. Então, todos os encontros, eles são muito regados disso. E cuidado, né? Você pode ser sem vergonha, mas diga sem vergonhice só pra quem te der liberdade. Boa. É importante. E pra Fica finalizar... a dica. E pra gente finalizar nessa conversa que foi super bacana, a gente cresceu durante esse episódio, eu cresci bastante, vocês que estão vendo e pra quem tá só ouvindo, a gente também deve ter crescido pra caramba. E agora mais um spoiler, né, de um filme aí, quem ainda não assistiu Don't Look Up ou Não Olhe Para Cima, tá disponível na Netflix. E aí, essa é a pergunta, assim, que eu acho que fez a minha mente fervilhar quando a gente estava discutindo sobre esse episódio hoje. Mas se vocês soubessem, né, que o mundo com certeza vai acabar, e vocês estivessem, né, lá no papel do Leonardo DiCaprio ou de qualquer uma das pessoas do mundo, e vocês têm certeza de que o mundo vai acabar, o que é que vocês fariam? Pronto. Só para contextualizar, mandar um beijo e um abraço aí para duas pessoas que eu lembrei agora que eu perguntei isso, para Picucci, Danilo Picucci, que é diretor de comunidade da ABS, e Isadora, que está no Sebrae lá de São Paulo. A gente perguntou isso quando a gente viu que o mundo está, de fato, em crise, né? Então, o planeta Terra está se ressignificando aí, a gente está vendo várias catástrofes naturais rolando e a nossa espécie aí sendo ameaçada. E eu perguntei isso quando a gente passou por meio de vários gasodutos, assim, tipo aqueles negócios de gasolina, assim. E a gente estava indo para a praia lá no Ceará. Tava eu, Danilo, Isa e Luna. Que não sabe, Luna É um doguinho. É a doguinha, uma husky maravilhosa. E aí a gente estava passando por meio desse gasoduto e a gente falando sobre uma catástrofe que tinha acontecido, natural, em Minas. E aí a gente estava passando pelo meio desse gás mais uma vez e Danilo acendeu um cigarro. Claro. E aí eu falei assim... Segurança em primeiro lugar. E aí eu falei assim, galera, se vocês tivessem certeza que o mundo fosse acabar, o que vocês fariam? E eu acho que isso foi uma coisa que ficou assim na minha mente. Porque a sensação que eu tenho é que o mundo de fato está acabando nesse formato que a gente conhece. Talvez a gente veja isso. Isso é meio doido, mas enfim. Vai que a sua Luísa profetizou isso aí agora, galera. Não Socorro. culpem a gente. E aí a minha resposta para isso é... Eu ficaria na praia, absolutamente. Eu ficaria muito na praia. Eu velejaria tudo que eu nunca velejei na vida. Afinal, teu escritório é na praia. Meu tu tá escritório é sempre na praia. Eu não pararia de trabalhar, porque eu acho trabalho importante, divertido. E as coisas que a gente faz dentro da Sol Luz está muito conectada também a fazer futuros, né? Mas eu trabalharia da seguinte formato, eu escreveria tudo que eu já vivi. Eu escreveria as conversas, as pessoas que eu já conversei, as viagens literais e não literais que eu fiz. Eu escreveria. E mesmo sabendo que o mundo acabaria, eu escreveria para mim. Eu escreveria para entender que as pontas que estão soltas na minha vida hoje, eu consegui ter uma conexão e uma coerência. Então, se o mundo acabasse, eu tivesse certeza, assim, eu acho que isso fala muito da nossa essência, né? Tipo, qual o dia perfeito, né, para qualquer pessoa. Então, eu acho que o dia perfeito para mim tem muita praia, tem esporte e tem, de alguma forma, escrever, conectar, exercer minha criatividade. Então, acho que isso está muito da minha essência. E você, Carol? E um laperolzinho também, né? Importante. Vaca, você escreveu um reporte. O último reporte da live. Exatamente, reporte da minha vida. Eu acho que essa temática traz muito sentimento de nossa, tudo vai acabar, aquele sentimento talvez de incerteza, de confusão, de tristeza, enfim, uma série de coisas. Mas eu acho que eu dedicaria muito tempo, de fato, para celebrar o que foi vivido, sabe? Principalmente porque é uma coisa que eu estou fazendo muito mais desde o ano passado. De celebrar cada pequena vitória, sabe, que você tem. E como você repartiu a sua vida com tantas pessoas passaram pelas suas vidas, eu acho que para mim faria muito sentido se eu pudesse celebrar, sabe, com os núcleos ou com pessoas específicas que fizeram parte da minha vida. Então,
Pra mim não seria um sentimento de, nossa, catástrofe, não sei o quê. Eu acho que eu me desligaria um pouco disso, mas traria um sentimento mais de celebrar, sabe? O que a gente já viveu, o que a gente já conquistou, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, traria... me alimentar um pouco desse sentimento, sabe? Seria, acho que, uma forma de, sei lá, de agradecer também, como a Lai falou, né? De agradecer a cada pessoa que fez parte ali da construção do que você foi, né? Durante a vida. E, obviamente, eu escreveria também coisas, porque não dá, gente. Eu preciso documentar. Eu tenho essa necessidade de documentar. Exato. Porque é uma coisa muito curiosa, né? Desde o dia 1 de pandemia, em que eu me dei conta, cara, estamos vivendo uma pandemia, eu comecei imediatamente um diário. Então, acho que eu escrevi durante 137 dias, alguma coisa assim. Corridos. De pandemia. Porque era uma coisa que me fazia ver algumas coisas melhorando, algumas coisas piorando. E não sei, me dava um certo pé no chão do que a gente estava vivendo. Então, para mim foi uma coisa muito importante. Então, eu com certeza documentaria sobre o que foi todo esse processo, né? O que eu vivi durante tudo isso, as pessoas que passaram, mas aliado justamente a celebrar com pessoas que passaram. Então, é uma coisa muito importante, gente, uma dica. Lembrem sempre de vocês celebrarem as pequenas vitórias que vocês têm, sabe? Na vida pessoal, na vida profissional, dentro da comunidade, fora da comunidade, porque isso dá um gás para você, para que você não se sinta uma impostora ali dentro do processo de dizer, cara, eu nunca conquistei nada, eu nunca fiz nada, e ter aquele sentimento de vazio, de escassez, que não é uma coisa que a gente gosta, mas que você só está evoluindo, que você está indo passo a passo. Como eu falo, como eu gosto muito de corrida, né? Se você dá um passo, você já está ali a um passo à frente do que você estava antes. Então, celebre cada pequena vitória que você tem e faça isso de uma forma, até eu diria de uma forma, não sei, física até. Eu tenho uma coisa de abrir um espumante toda vez que a gente tem uma pequena vitória, sabe? Então, é importante você fazer essa celebração porque você lembra. Caraca, a gente estava aqui há uma semana comemorando isso. E agora a gente já está comemorando o dobro. A gente já está comemorando triplo, sabe? Coisas que vão, de fato, dizer assim, eu estou fazendo algo legal e estou conquistando coisas. Porque vocês estão sempre conquistando alguma coisa. E eu acho que isso não pode sair da cabeça de vocês, porque é pesado demais você pensar que você não está conquistando nada e você se pressionar por isso, sabe? Então, você está, sim, conquistando alguma coisa, você só tem que parar, refletir e celebrar as conquistas que você está tendo, mesmo que pequenas nesse primeiro momento, mas que lá na frente, sei lá, pode ser algo bem, bem, bem grande. Então, acho que isso era uma coisa que eu faria se eu soubesse que o mundo ia acabar. Eu ia celebrar. Abrir um espumante. Abrir um espumante. E trazer as pessoas com quem eu compartilhei isso e documentar com certeza, porque, enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, meninas, pelo tempo de vocês. Até o próximo episódio da Soluizes e um beijo para todos.